Olha, de 2019 para cá, a carreira do policial penal no Brasil passou por uma transformação gigantesca. Deixou de ser só uma função administrativa para se tornar de fato uma força de segurança pública. Mas como é que se cresce dentro dessa nova estrutura? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A grande questão que fica é como um profissional que acabou de passar no concurso consegue evoluir. O que é preciso para subir os degraus dessa carreira? Vamos mergulhar nesses detalhes. E a resposta, olha, pode até surpreender muita gente. O avanço não depende só do tempo de serviço, não. O pilar de tudo é a profissionalização contínua. É uma carreira toda pensada com base no mérito e no desenvolvimento constante do profissional. Ok, então vamos lá. Para a gente entender como funciona essa ascensão, primeiro a gente precisa entender a base de tudo. A carreira da Polícia Penal é estruturada como um serviço público civil. E isso já a torna bem diferente de outras forças de segurança que a gente conhece. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave. Enquanto a Polícia Militar segue aquele modelo hierárquico bem rígido com postos e graduações, a Polícia Penal funciona num sistema civil, organizado em classes ou níveis. O que isso quer dizer na prática? Que a ascensão é guiada pelo mérito e pela qualificação, e não só pela hierarquia militar tradicional. Pensa na carreira como se fosse uma escada, bem visual mesmo. Cada degrau principal é um nível. E em cada um desses degraus existem os passinhos menores, que são os padrões, geralmente A, B, C. A porta de entrada é sempre lá no primeiro degrau, o nível de ingresso, logo depois de ser aprovado no concurso público. Então, basicamente, existem duas formas de subir essa escada. A primeira é a progressão, que é um movimento horizontal. É como andar no mesmo degrau, sabe? Ir do padrão A para o B, por exemplo. A outra forma é a promoção, que é o salto vertical, quando se sobe para o próximo nível. E claro, cada um tem requisitos e recompensas bem diferentes. Vamos focar primeiro na progressão. Esse é aquele avanço constante, mais gradual, que vai acontecendo ao longo da carreira, sempre dentro do mesmo nível. É o passo a passo. E como isso funciona na prática, então? Bom, o primeiro requisito costuma ser o tempo de serviço. Um policial penal precisa, por exemplo, cumprir uns 3 anos no padrão em que ele está, antes de poder pensar em avançar. Mas, não é só esperar o tempo passar, não. A capacitação é absolutamente fundamental. É muito comum a exigência de um número mínimo de horas em cursos, tipo essas 80 horas, além, é claro, de uma avaliação de desempenho positiva. Então, juntando tudo, tempo de serviço, uma boa avaliação e a capacitação em dia, pronto! O servidor avança para o padrão seguinte, por exemplo, do A para o B, e com isso vem um aumento salarial. É o reconhecimento do desenvolvimento contínuo dele. Agora sim, vamos falar da promoção. Aqui o negócio é diferente. Esse é o grande salto. É a passagem para um nível superior, que traz não só um aumento salarial bem mais significativo, mas também novas e maiores responsabilidades. A promoção, ela já é mais competitiva, mais criteriosa. Diferente da progressão, ela depende de uma coisa crucial: a existência de vagas no nível de cima. Além disso, exige tempo de serviço no último padrão do nível atual e, quase sempre, a aprovação num curso de aperfeiçoamento específico que já prepara o profissional para assumir funções de gestão e liderança. E tudo isso que a gente está falando nos leva para o coração da coisa toda, a capacitação. Ela não é só um item praticar numa lista de requisitos, sabe? É a espinha dorsal da atuação do policial penal moderno e tem implicações jurídicas diretas e muito sérias. E aqui é interessante pensar que é uma responsabilidade dos dois lados. A busca por capacitação é um dever funcional do servidor para ele poder atuar dentro da lei com segurança. Ao mesmo tempo, é um direito dele que o Estado tem a obrigação de garantir, oferecendo treinamento de qualidade. E é só olhar para essa tabela para entender o peso disso. Um treinamento inadequado tem consequências reais e bem graves. Pensa só, um policial que não foi preparado sobre o uso progressivo da força pode acabar respondendo por lesão corporal. Se ele não conhece o protocolo certinho de uso de algemas, pode virar um processo por abuso de autoridade. No fim das contas, a capacitação é uma proteção jurídica para o próprio agente. E não é qualquer formação não, hein? A capacitação ideal é super completa. Não basta só saber atirar. É preciso ter um conhecimento técnico-operacional afiado, domínio da legislação, desenvolver habilidades de gestão e liderança e, o que é fundamental, ter uma base humanística e psicossocial para lidar com toda a complexidade do ambiente prisional. No final do dia, tudo se resume a isso aqui.
A estrutura de carreira e a capacitação contínua trabalham juntas para formar um profissional que não só cumpre a sua função com eficiência, mas que também se protege juridicamente e garante o respeito aos direitos fundamentais de todos. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além da carreira em si. Investir na carreira de um policial penal não é só sobre aquele indivíduo, é sobre como a competência, o preparo e a valorização de um único agente impactam diretamente a segurança de todo mundo, dentro e fora dos muros, influenciando todo o sistema de justiça e a sociedade como um todo. E aí, curtiu mergulhar nos detalhes dessa carreira tão complexa e importante? Para mais análises como esta, que desvendam os sistemas ao nosso redor, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. A gente se vê na próxima.